Yo, Geeks, tudo em cima! Já faz algum tempo que eu queria trazer essa conversa, essa discussão aqui sobre Ozen, sobre Riboku e também sobre o futuro do seu agrupamento, o futuro do seu exército. E assim, eu tava pesquisando algumas coisas aqui sobre o personagem e eu consegui encontrar uma postagem, um debate lá no Reddit de Kingdom que eu achei muito interessante trazer pra cá pra gente comentar e debater em cima sobre quais são as expectativas, as perspectivas para o Ozen no futuro do mangá. Será que ainda teremos alguma espécie de envolvimento dele para quebrar, para derrubar Riboku? Será que o Hara vai mudar completamente aquilo que é baseado historicamente aos feitos do que o personagem acabou sendo levado à sua destronação, né? A sua derrubada, né? O seu destronar é o que a gente vai discutir juntamente com a galera do Reddit depois da vinheta. Bom, como eu falei pra vocês, eu tinha já há algum tempo, tava pensando há algum tempo aqui sobre essa questão relacionada ao próprio Ozen, né? Como que ele poderia retornar pra história, como ele é extremamente importante para o combate contra o Riboku. Como nós sabemos, está 1 a 1 no combate entre os dois, né? O Ozen, que é considerado também um dos maiores estrategistas ali de Kin, né? Ali da nação de Kin, ele conseguiu realmente derrotar o Riboku lá atrás, né? O Riboku, dependendo da forma como você pronuncia o nome dele. Mas ele acabou conseguindo derrotar lá atrás. Agora eu não lembro qual saga que é. Vocês me corrijam aí nos comentários. Mas eu não lembro qual saga que é. Mas eu lembro que ele consegue derrotar, ele consegue vencer ali o Riboku em uma saga, né? Em um confronto. E agora, né? No último confronto que nós tivemos contra a nação de Zou, que Zou destroçou, né? Ali Kin mais uma vez através das estratégias do Riboku. Levou à morte do Kanki e também agora a destruição do exército do Ozen. O Ozen só não morreu porque basicamente fizeram toda uma construção ali para que ele pudesse escapar, para que ele pudesse fugir. E aqui o pessoal do Reddit acabou trazendo um comentário bem interessante. O Apple8963 trouxe uma parada, né? Uma conexão que pode fazer com que o Ozen ainda seja crucial para derrubar ali o Riboku. Lembrando que por mais que o Riboku ele seja um general, ele seja um comandante que está trazendo vitórias para ali a nação de Zou, né, a região ali de Zou, a gente sabe que ele tá ganhando muito privilégio, ele tá ganhando ali, não muito privilégio, mas muita fama. E nós sabemos que governantes sentiam certas invejas, assim, né? Quando a gente tem um caso muito clássico na Bíblia que é Davi e Saul, né? Tem a parte lá que diz explicitamente, né, que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, o que acabou fazendo com que o coração de Saul se enchesse de inveja. E aqui nós temos a mesma coisa para Riboku, que é um personagem que ele é extremamente estratégico, é leal ao rei, mas o rei ele sente inveja pelas próprias atitudes ali do personagem. Ele quase rodou uma vez, historicamente era para ele ter rodado neste ponto, mas até então nós observamos que o Hara mudou um pouquinho sobre os acontecimentos da trama. E cara, tem muitas coisas interessantes que o pessoal comentou e que a gente vai falar, vamos falar, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode fazer parte de uma forma, pode sair do exército e entrar para a unidade de forma a se tornar membro do canal. Lembrando que nós aqui estamos com uma perspectiva, estamos com uma meta de 40 a 50 membros, né? Os fãs de Kingdom, para que eu consiga trazer as traduções dos capítulos de forma muito mais rápida. A galera tá pedindo para eu trazer a tradução dos capítulos, eu tô trazendo aqui para o canal na semana que sai. E também, se vocês se tornarem membro aqui do canal e a gente chegar entre 40 e 50 até o fim de abril, eu começo aqui a traduzir e entregar lá na Manga Helpers para vocês. Então, chega junto, se torne membro aqui do canal e também deixa seu like e se inscreva aqui no Geek Brasil.
Vamos lá, o Apple 8963, ele traz um comentário interessante dizendo o seguinte: círculo de espionagem de Ozen dentro de Zal. Isso aqui é um fato histórico, tá? Então, tipo assim, já tô avisando que tem spoilers históricos de Kindle. Mas, como muita coisa mudou, visto que o Riboku não morreu quando era pra ele ter morrido, que o Hara realmente era pra ter matado ele, então a gente vai comentar isso aqui, então vocês podem ficar tranquilo que já alterou tudo. Pode ser que o Hara tenha jogado isso mais pra frente, pode ser que não. Então por isso que a gente vai discutir e debater, por isso que eu não fugi desses spoilers históricos, porque como o Hara já mudou todas as perspectivas, então não faz muito sentido ficar aqui pensando se realmente aqui é um spoiler histórico ou não. A gente tem a informação de que o Ozen odiava o Riboku e usou muito ouro para subornar os ministros favoritos do rei de Zal, incluindo Kakukai. Então ele usou para subverter Zal. Eles disseram ao rei que Riboku e Shibashou planejavam se voltar contra Zal com a ajuda de Kin, pois eles tinham recebido a promessa de grandes feudos se fizessem isso. O rei de Zal começou a suspeitar de seus dois generais e enviou Choukotsu e Kanshu para aliviá-los de seus comandos. Então executou Riboku e expulsou Shibashou. Então nós temos aqui que a parte que é definitivamente aquilo que era para ter acontecido no mangá já e não aconteceu. Nós então temos a informação, né, que o Liu Shang quanto registra como Ozen se filtrou e distorceu violentamente a corte Zal para cumprir suas ordens. Zal Gosei, estratégia de Kin. A gente tem as informações basicamente do que aconteceu historicamente em relação ali à execução do Riboku. Como nós sabemos, não foi isso que aconteceu. Então se segue aqui a dúvida e o questionamento sobre o que vai rolar ali com o Riboku a partir de agora e como o Ozen ainda vai ser extremamente importante para a retomada ali de Kin. Porque se o Ozen, ele perdeu praticamente todo o seu exército e vai demorar pra caramba pra ele conseguir um novo exército gigantesco, bem preparado, conforme tinha ali as expectativas pra ele, isso demonstra que de alguma forma ou de outra ele precisa de uma certa serventia. Talvez se infiltrando ou ajudando a infiltrar ainda mais o seu exército na corte de Zal, as coisas podem realmente ser mudadas e dificultadas ali para Riboku ainda mais. Nós então temos mais algumas informações. Espionagem é implementar uma facção parasitária dentro de um governo. Por natureza é prejudicial e a facção consiste em espiões, agentes duplos, políticos corruptos, mentirosos e traidores. Esse parasita existe infiltrando-se no estado legal e distorcendo-o para seus próprios propósitos. Então a forma como Kin enxergava isso, né, porque o ser humano ele é corrupto, né, então é claro que isso é uma artimanha, uma força ali que o próprio Ozen poderia usar para enfraquecer ali, para minar os poderes que o Riboku tinha. Então você tem um Riboku extremamente famoso ali em Zal, né, que tipo assim, a fama dele chega a ser quase maior do que a do próprio rei, a fama dele chega a extrapolar até mesmo ali do rei. Isso gera uma certa inveja, porque a qualquer momento ele pode querer tomar o trono e é só gerar ali um gatilho para conseguir realmente quebrar o personagem e fazê-lo um traidor. Nós então temos a arte da guerra do Sunzi sobre o uso de espiões, comentando o seguinte: então apenas um governante brilhante ou um general sábio que pode ser o altamente inteligente para espionagem tem certeza do grande sucesso. Isso é essencial para operações militares e os exércitos dependem disso em suas ações, ou seja, é crucial para que um exército domine o outro a espionagem. Ozen essencialmente instalou um governo secreto dentro do estado de Zal. O general Kin ganha ministros de Zal, como Kakukai, como poderosos benfeitores. Com a ajuda dos traidores, a rede de Ozen se torna influente o suficiente para encurralar Riboku em uma armadilha política mortal. Foi assim que Riboku perdeu. Basicamente aqui essa é a ideia da forma como temos a prática, né, de que o Ozen é quem vai conduzir o Riboku à sua própria derrota, lutando de forma interna para a derrocada do general de Zal. Nós também temos uma explicação sobre a aliança secreta entre a facção de Kakukai e Kin. Kin subornou o vassalo de confiança do rei de Zal, Kakukai, com dinheiro para agir como um agente subversivo e sugerir que Riboku e Shibashou queriam se rebelar, né? Shibashou ali queriam se rebelar. Sima Qian rotula Kakukai como um agente
mente de Qin. Shinji, capítulo 81, biografia de Lian Po e Lian Xiangru, né? Então a forma definitiva aqui como o próprio Riboku poderia cair, ele poderia realmente ser levado à sua própria morte, mas aqui as coisas começam a se confundir um pouco, né? As coisas começam a se confundir um pouco, então provavelmente a gente vai ter uma pegada bem interessante para esse retorno do Ozen mediante a eliminar ou tentar eliminar o personagem. Para sobreviver, todos os espiões são forçados a ser mentirosos, patológicos. Se eles estão ruins em mentir, isso é suicídio. É por isso que a vida de um espião é tão perigosa. Se forem pegos mentindo, eles morrerão. Basicamente, a pessoa cria uma dupla personalidade na cabeça dela, né? Então, tipo, a gente olha esses filmes de espionagem e acredita que, tipo assim, a pessoa, ela acaba ali conseguindo enganar os seus oponentes ou coisa do tipo, mas a pegada é que pra um espião ser um cara bom mesmo, ele praticamente cria uma segunda personalidade dentro da sua cabeça, da qual ele é real ali, servo daquela nação. Ele passa realmente a confiar que aquilo ali é real, que a vida dele é real, que aquela esposa que ele adquiriu naquela nação, ele ama de verdade, que os seus filhos ele ama de verdade, mas quando o calo aperta e ele precisa realmente seguir ali o plano, o planejamento e trair a nação que ele passou a servir, é aí que as coisas começam a se revelar de verdade. A gente observa então que Kakukai seria considerado um espião interno, de acordo com a arte da guerra de Tunji. Por natureza, espiões internos são traidores e Kakukai traiu o rei de Zhao. A arte da guerra de Tunji sobre o uso de espiões. Espiões internos são contratados sobre autoridades inimigas. Caraca, o rapaz aqui fez um TCC absurdo aqui sobre traidores, hein? Nós então temos espiões internos, são frequentemente oficiais infelizes que estão insatisfeitos com suas carreiras, e por isso que eles são tão facilmente subornados e explorados, seres humanos, né? Tipo, se a pessoa tá ali querendo um salário maior, querendo ali uma carreira melhor, querendo ali um trabalho melhor, uma serventia melhor, cara, chega outra pessoa vendo a tristeza, a agonia que ela está vivendo, ela consegue comprar e corromper essa situação. Kakukai também seria considerado um espião morto, pois ele espalha informações falsas e confusas. Curiosamente, espiões mortos têm esse nome porque se a informação for confirmada como falsa, eles serão executados. A arte da guerra de Sun Tzu sobre o uso de espiões. Espiões mortos transmitem informações falsas aos espiões inimigos. Então é trabalho dele bagunçar tudo que está acontecendo ali na nação que ele está espionando. Não se sabe se ele realmente sabia que a rebelião de Riboku era falsa e não se sabe se ele foi punido. No entanto, todos os espiões mortos estão destinados a morrer por suas mentiras, então a morte de Kakukai é quase garantida. A forma como esse personagem realmente ele pode ter uma forma fundamental ou fundamentada para trazer a morte do Riboku diretamente para nós, ou possivelmente para fazer com que o personagem realmente consiga se afastar. Se o Riboku não morrer, pelo menos ele vai se afastar de forma definitiva ali da maneira de conduzir os demais generais em Zhao. Nós então temos uma análise bem precisa da fraqueza do Riboku e a forma como o Ozen pode vir a explorar essa fraqueza. O rei de Zhao enviou Chokotsu e o general Qin Kanshu para substituir Riboku e Riboku se recusou a aceitar as ordens. Zhao enviou um homem para prender Riboku secretamente e quando ele foi capturado, decapitou-o e destituiu Shibashou de seu posto. Sima Qian, enquanto ele registra Riboku recusando a ordem do seu rei por razões desconhecidas, ele foi mais tarde executado por sua deslealdade. Shinji, capítulo 81, biografia de Lian Po e Lian Xiangru. A forma realmente que os caras registravam ali de maneira bem legal, né, cara? O pior erro que Riboku cometeu foi ficar para continuar lutando por Zhao durante a batalha de Kantan. Simples calúnia não o matou. Sua deslealdade ao rei causou sua queda. Recusar as ordens do rei é um ato de rebelião. Então é uma forma como ele acabou tendo essa questão de que ele não quer ser um rei, ele não quer ser um líder, ele não quer ser um governante, mas ele sabe que se ele cair, Zhao cai junto com ele. Então se ele tiver que se recusar, desobedecer uma ordem de um rei para manter Zhao, ele vai fazer isso. Só que se ele desobedece uma ordem do rei e outra pessoa recebe o comando, ele vai ser executado. E foi isso que historicamente
na forma como é registrado aqui por esses dois historiadores, que aconteceu de forma quase precisa aqui com o Riboku. Dito isso, devo levantar a questão: por que Riboku recusou as ordens de seu rei? Orgulho, ganância, desespero, impulsividade? Quem sabe realmente. Talvez ele quisesse vencer a guerra, ou talvez ele tenha sido manipulado para fazer isso. O verdadeiro motivo nunca é registrado. Meu coração me diz que Riboku fez isso para proteger sua casa, mas isso é apenas minha especulação. A verdade não é tão direta. Se a gente for analisar o Riboku como um personagem ali do Hara, faz sentido ele se recusar a obedecer às ordens do rei, né? Ele meio que, tipo assim, seguir na desobediência. Se ele soubesse que ele saindo do campo, se ele saindo ali do combate, Zal iria perder. Porque de nada faz sentido. Ó, beleza, vou sair daqui do combate, vou voltar pra capital real, o exército vai perder, Zal é destruída. E automaticamente todos que estão aqui vão ser mortos, né? Todos vão ser mortos. Agora, claro, né? Vou ser morto ali na capital também. Agora, se eu desobedeço o rei e mesmo assim sou morto, pra ele tanto faz, né? Tipo assim, se eu desobedeço o rei e eu fico aqui, venço a batalha e Zal permanece, se eu sou morto, pelo menos Zal permaneceu, as pessoas que eu amo permaneceram. Agora, se eu fico aqui, perco a batalha e morro, tanto faz. Tanto faz se eu vou morrer nas mãos de Kim ou se eu vou morrer nas mãos do rei. Pelo menos eu não quero que as pessoas à minha volta sejam mortas ali mediante ao fracasso de eu recuar. Então por isso que o Riboku, mesmo não querendo ser governante, mesmo não querendo ser ali rei, mesmo não querendo ser um líder nato, ele meio que tipo assim se recusa, né? De acordo com o Riboku da história de Kingdom, né? Que a gente tá analisando isso. Ele se recusa a recuar porque ele sabe que se ele recuar, Zal vai cair. E se Zal cair, na perspectiva que ele tem sobre as guerras dessa época, as pessoas que ele ama vão morrer também. Então é por isso que o Riboku decide desobedecer. A forma realmente que a gente tem como a explicação é que a chave para encontrar a fraqueza de Riboku é descobrir por que o Riboku recusou as ordens de seu rei. Afinal, foi isso que o matou. No final, Riboku sabia da escolha que fez, ele estava pisando fora do cargo, ele sabia que sua morte estava garantida porque ele desobedeceu propositalmente ao seu rei. Um homem leal nunca deve desobedecer ao seu rei. Esse é o propósito aqui do Riboku como personagem. E a forma como Ozen acaba conduzindo toda a queda do Riboku, fechando praticamente em um 2-1 nesse combate contra os personagens. O combate ali dos personagens. Aí, meus amigos, nós temos aqui um questionamento trazido pelo antigo profeta Tartaruga, que eu achei bem interessante, que complementa a fala aqui da maçã, ou da Apple. Kakukai já estava tentando desacreditar Riboku desde sua vitória em Gian, mas o rei Sen o ignorou e, em vez disso, escolheu recompensar Riboku, dando-lhe o controle sobre a importantíssima cidade de Buan. O que isso significa é que subornar Kakukai não é suficiente para garantir a queda de Riboku. Riboku precisa ser incriminado de alguma forma. Acho que é aqui que Youka pode ter que entrar. Ele já está se infiltrando na facção de Riboku no mangá e ele poderia fabricar evidências que apontam para uma rebelião. Na verdade, há uma possibilidade de que ele possa simplesmente descobrir a verdade. Seika está se considerando uma entidade separada, debatendo uma rebelião aberta casualmente. E enquanto o próprio Riboku não deseja um confronto direto ali com Kantan, SSJ deseja, com esse último sendo o principal suspeito por trás da morte do rei Toujou, o que faz completamente sentido, visto que nós temos ali que Seika está considerando-se como um reino próprio, se considera como um reino próprio, por mais que não manifeste isso abertamente ainda, que fale, que não coloque ali uma bandeira, mas dentro ali da cidade, dentro ali do local de Seika, eles já se consideram como uma terra independente de Zal, e por isso que eles não queriam ir para a batalha. Mas até mesmo as falas do Riboku, nos capítulos atrás, indicam no sentido de que se Zal cair, Kim vai chegar até os portões também de Seika e vai derrubar esses portões. Então é por isso que é importante observar que se o Riboku sabe de que Seika quer dar um golpe de estado, não um golpe de estado para tomar ali Zal, mas um golpe para tomar um território seu e se tornar ali uma nação, se tornar ali um território próprio, o Riboku pode ser levado também como um traidor, né? Sobre ali a maneira de ser considerado como alguém que não informou
informou e que estava trabalhando nesse sentido. Eu acho, sinceramente, muito difícil o Riboku ser levado em direção à morte, visto quantas vezes o Hara já livrou ele, inclusive até mesmo da vez que era pra ele ter morrido. Tem alguns inscritos aqui no canal que já até me disseram que o Shin chega, na verdade o neto do Shin chega a casar ali com o neto do Riboku. Dizem alguns relatos, alguns textos que acabam dizendo um pouco sobre essas informações, alguns boatos. Então o Hara, ele meio que tipo assim, pode ter quase como uma liberdade poética para trabalhar nesse sentido. Por mais que muitos argumentos levantem que o Riboku tenha morrido de forma ali a ser executado por um mandatário do rei de Zou, ainda há alguns relatos que também mostram como o Riboku, ele acabou sobrevivendo e escapando e vivendo ali através apenas dos bastidores, quieto e silencioso, assim como o próprio Eisei acabou fazendo com a sua mãe e também com o seu irmão, né? A sua mãe e também o seu irmão, que prontamente era para ter morrido ali, né? As informações históricas apontam que era para eles terem morrido, só que a gente sabe que Eisei acabou meio que tipo assim, clamando por misericórdia, tendo misericórdia ali em relação a eles, e isso não levou a morte. A gente tem essa perspectiva sobre o personagem na história, né? O Riboku, ele é alguém extremamente importante, ele é um personagem bem importante para o decorrer da história, da forma como ele é praticamente ali o pilar principal para impedir com que a China seja unificada. Mas o Ozen nos bastidores, agora que ele não tem mais um exército, agora que ele vai ficar em off por um bom tempo, eu acho que é agora que é o momento do Ozen trabalhar o maquinário interno para derrubar o Riboku de dentro para fora ali do reino de Zou. E ali o que nós observamos em Saika pode ser extremamente crucial para definitivamente colocar um fim em Riboku, seja ali para lhe matar ou seja para definitivamente ele ficar fora de toda a frota do exército de Zou.